Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo virtual, ao nosso Beit Midrash do Beit Live. E, conforme costume, no mês de Elul, nós vamos iniciar escutando o som do shofar. Muito bem, então dando prosseguimento ao nosso estudo, nós estávamos falando ontem daquela pessoa que se encontra numa situação espiritual baixa, talvez até degradante, e que ele deveria se conscientizar dessa situação e despertar misericórdia sobre a faísca divina da sua alma que se encontra enclausurada, se encontra banida no exílio, se encontra no cativeiro. Mas às vezes a pessoa chegou num nível tal de insensibilidade espiritual que mesmo essa situação, seja ele racionalmente medita sobre isso, reflete sobre isso, entende a lógica do quanto ele se afastou, do quanto ele está distante, desconectado da divindade, da espiritualidade, através das suas ações, etc., mas ele não consegue se tocar, isso não lhe afeta, ele não consegue despertar esse sentimento de lamentação que deve lhe conduzir ao arrependimento, ao remorso, etc. E como nós estávamos explicando, isso indica uma situação ainda mais grave. Ou seja, a pessoa se tornou insensível, e isso é mais do que um indício, é uma evidência de que aqui a pessoa está desconectada, se rompeu o contato, como nós falamos, aquele órgão que já não faz mais parte do corpo, se ele for atingido, se ele for ferido, isso não vai causar dor na pessoa, isso não vai afetar o cérebro, os nervos do corpo humano, ele não vai sentir dor. Por quê? Porque aquela unha ou aquele órgão já está cortado, já não faz mais parte do corpo. Isso é algo muito, muito grave. Que nós falamos que Israel, afalpi shechatá Israel hu, Israel, explicamos o sentido mais místico da palavra do nome Israel, que isso significa o nome Kel, que inclusive é o primeiro dos 13 atributos de misericórdia, um dos nomes divinos. Ele sempre reina, ele sempre está presente com o poder de reinar, governar dentro do indivíduo. Isso é a palavra sar, que significa ministro, que governa. Porém, às vezes ele está reprimido, ele está no cativeiro, como nós mencionamos. Cabe à pessoa resgatá-lo, mas quando a pessoa não consegue se conscientizar de tudo isso, talvez ele consiga se conscientizar a nível racional da sua situação, baixa, inferior. Porém, emocionalmente, sentimentalmente, ele não consegue se tocar com isso. Isso não afeta, isso não mexe com ele, isso não sacode, não chacoalha. Então nós falamos que justo essa situação, o fato dele não estar sentindo, dele não estar conseguindo sentir essa misericórdia que ele deve evocar, essa pena que ele deve ter da sua espiritualidade perdida, da sua faísca da alma divina que está exilada,
esse próprio fato deve despertar ainda mais piedade. Seria como a gente dizer, apesar que a gente falou isso não tem muito a ver com o conceito popular, não é? De autopiedade, etc., mas, de certa forma, seria como a gente falar aqui, que em termos espirituais tem que haver essa conscientização. E como dizendo, se a pessoa não for capaz de ter pena de si mesma, então quem vai ter pena dele? Ou seja, se a pessoa não souber lastimar, se ela não estiver consciente da sua perda, do seu prejuízo espiritual, daquilo que ela está perdendo, daquilo que se afastou, etc., então como ela pode ansiar pela piedade que venha de cima? Por isso, nós explicamos o trecho da reza no qual nós falamos, nos dirigimos a Deus e dizemos a Ele. Talvez nós chegamos a um grau, a um nível tal que estamos até insensíveis e a gente nem perceba o tamanho do prejuízo, o tamanho do nosso distanciamento, etc. Por isso, nós pedimos a Ele, Berachamecha Arabim Rachem Aleinu, com a tua misericórdia, tenha pena de nós. O que significa com a tua misericórdia? Não apenas a tua misericórdia, que é infinita e ilimitada, mas o significado disso, como ele nos explicou, às vezes nós não estamos cientes do quanto precisamos dessa misericórdia. Às vezes a gente não percebe o quão grave é a nossa situação, mas Deus, que tem Ele é onisciente, Ele tem pleno conhecimento da nossa real situação, Ele sabe onde nós estávamos e deveríamos estar e onde na prática nós nos encontramos. Então isso que nós pedimos a Ele, nós pedimos o despertar da sua misericórdia. She'anu mevakshim rachmei HaKadosh Baruch Hu, nós solicitamos a sua clemência, gam kshe'einanu mevinim godel harachmanut, quando nem mesmo nós próprios estamos sentindo quanta piedade nós necessitamos. Então, da mesma maneira, ou seja, nós evocamos então a Deus na sua misericórdia infinita, no seu conhecimento da nossa necessidade, das nossas carências espirituais também. Então, mesmo nessa situação, quando talvez a gente está insensível e não percebe o quanta piedade a gente está necessitando, mesmo assim nós pedimos a Deus, e não só mesmo assim, por causa disso, justamente, Irachem Aleinu, tenha misericórdia de nós. Ou seja, nós estamos tão apáticos e tão distantes que nem percebemos a gravidade da situação. Por isso, Berachamecha, com o teu conhecimento, com a tua misericórdia, que você, Deus, sabe o quanto nós necessitamos dela, Rachem Aleinu, tenha pena de nós. Ele nos diz, por que a gente aqui procura evocar o sentimento, o atributo de Rachamim? Rachamim, misericórdia, nós falamos dos 13 atributos de misericórdia, etc. Então, nas Sefirot, nos atributos divinos, se associa o primeiro atributo que é associado a Avraham Avinu, ele é aquele que personificava aqui na sua vida esse atributo, como portador disso, é Chesed. Chesed significa, traduzimos como bondade, e Abraham, por essência, era um homem bondoso, piedoso, etc. Ele praticava o bem de forma indistinta e incondicional para tudo e para todos em todas as situações. Para ele, até o seu filho Ismael já estava bom, era suficiente, por mais que Ismael não seguia exatamente pelo caminho de Abraham. Mas Abraham, por ser um homem bondoso, ele era bondoso, ele procurava interceder até pelos habitantes de Sodoma e Gomorra para que Deus os poupasse, etc. Ou seja, bondade de forma indistinta e incondicional com todo e qualquer um, mesmo que aquele que não merece, que não faz jus, e às vezes até aquele que era completamente antagônico na sua conduta, à conduta do próprio Abraham. Chesed tem a ver com Ahavá, com amor, por isso Abraham é chamado de Abraham ou Havi, Abraham, aquele que amava Deus, me amava, assim descreve a Torá. Já a Yitzhak, o segundo patriarca, ele está associado, ou ele personificava mais o segundo atributo dos emocionais, que é o de Gvurá, que é o mais de rigor, de justiça ou severidade. Por isso o serviço a Deus de Yitzhak era mais focado em Irat Hashem, no temor e reverência a Deus. Então, Yitzhak está associado com Irá,
com temor, já que o atributo presente de forma mais evidente dentro dele era o de Gevurah. Já Yaakov, o terceiro patriarca, Gevurah significa rigor e severidade. Yaakov tem a ver, ele personifica o atributo de Tiferet. Tiferet é como algo belo, o esplendor, a beleza. Por quê? Porque Tiferet é de certa forma, uma mescla, uma composição, uma mescla entre Chesed e Gvurah, entre a bondade e o rigor, e a justiça. Ou seja, em termos de bondade, quando a gente fala, por exemplo, de Abraham, bondade significa, às vezes, como a gente falou, uma bondade incondicional e sem distinção a tudo e a todos. Porém, às vezes isso é até perigoso, porque até os nossos sábios afirmam que aquele que é bondoso com quem é cruel, às vezes acaba sendo cruel com quem é bondoso e meritório. Não é? Então, às vezes, bondade sem critério também não é o ideal. Por outro lado, rigor e severidade, personificados em Yitzhak, isso é justiça, é rigor. Quem merece vai ter o que merece, e assim por diante. Se não merece, nada feito. Se não merece recompensa, remuneração. Rachamim, misericórdia, que isso é chamado, até na linguagem cabalística, Kava Emtsai, a linha do meio, a coluna do meio, a linha do meio, personificado em Yaakov, é Rachamim. Rachamim é misericórdia. O que significa misericórdia? Diferente de Abraham, que só via o bem em todas as pessoas, mesmo aquela pessoa que era maliciosa, que era ruim, e etc. Ou diferente de Yitzhak, que era uma pessoa mais rigorosa ou severa, aplicava o critério de justiça, etc. Com cada um, procurava aplicar. Yaakov, ele possuía Rachamim. Rachamim, misericórdia, significa não ignorar o que há de negativo na pessoa. Ou seja, não como chesed sem critério. Misericórdia significa conhecer a pessoa, conhecer suas falhas, conhecer seus erros, conhecer a sua situação baixa e inferior. Não é? Então, ou seja, parecido com Yitzhak, que tinha que, com rigor, avaliava a pessoa e de uma forma justa, de uma forma que corresponde à sua atuação, à sua situação. Então Yaakov também tinha esse julgamento, mas mesmo sabendo que essa pessoa não é meritória, mesmo sabendo às vezes da sua baixeza e inferioridade, mesmo assim ele agia de uma forma misericordiosa com ela. Isso significa Rachamim. Ou seja, a pessoa sabe das falhas e sabe que o outro não é merecedor, mas mesmo assim ele evoca misericórdia. Bondade é bondade indistinta, etc. Aqui, misericórdia é ter, mesmo tendo algo nesse aspecto até mais elevado, ou seja, mesmo tendo consciência, conhecimento das falhas e do não merecimento, mesmo assim a pessoa se conduz bem com o outro, porque é simplesmente por pena, por misericórdia, por piedade. Então ele nos diz, essa Midat Rachamim, essa característica de Yaakov, que ele personificava Rachamim, se fala que isso, Mavriach Minakatze Lakatze, esse atributo tem um alcance maior do que todos os outros. Atam Shecholim Levakesh Rachamim, ou seja, o motivo que nós podemos recorrer, pedir a Deus clemência, misericórdia, mesmo quando a gente se encontra num nível espiritual muito baixo e inferior, a tal ponto que nem nós mesmos sentimos o quanta pena nós devemos ter, nós nem percebemos o quanta piedade nós temos que evocar. Por que então a gente ainda pode recorrer à misericórdia divina, porque essa é a grandeza, essa é a virtude característica do atributo de misericórdia, que o alcance dele é muito mais profundo e muito mais elevado. Ou seja, ele vai de uma ponta a outra, pode vir, ele vem de um plano muito elevado, porque para ter misericórdia mesmo daqueles que não são merecedores, não são meritórios, isso tem que ter uma elevação muito grande para se chegar a isso. E por outro lado, para essa misericórdia descer e baixar até aqueles que se encontram no nível mais inferior, então isso tem que chegar até a ponta, o extremo oposto. E isso era a característica de Yaakov.
Sobre isso foi dito, Mavriach minakatse lakatse, que isso é tão elevado que vai de uma ponta a outra. Ou seja, Sheimegiad lekatse atachton beyoter, que esse atributo, o seu efeito, a sua atuação, o atributo de misericórdia pode chegar até a extremidade mais baixa, até aqueles que se encontram no nível mais inferior. Sherachmei HaKadosh Baruch Hu Magiim Ad Leadam Shafel Kazeh Sheinu Margish Afilu Godel Rachmanut Shalav. Ou seja, a misericórdia divina pode chegar até essa pessoa que se encontra nesse nível tão baixo que nem ele mesmo sabe o quanta piedade ele necessita. Então, isso que ele nos fala, que é necessário dentro do processo, nós estamos falando, só recapitulando, nós estamos falando do processo de reaproximação a Deus durante o mês de Elul, quando nesse mês é o mês do balanço, quando nesse mês a iniciativa cabe a nós, ou seja, nós da nossa parte que devemos procurar nos reaproximar de Deus. Deus, do seu lado, ele nos facilita, nos dá uma colher de chá, o rei se encontra no campo, ele se torna mais disponível e mais acessível para que a gente, mesmo no meio da nossa rotina do cotidiano, mesmo nos dias normais, mesmo dentro dos assuntos triviais, que mesmo assim, ou da forma que a gente se encontra, mesmo que a gente está ainda muito imerso no mundo terrestre e material, que a gente possa se aproximar a Deus, que a gente possa chegar perto, se preparando para a chegada dos grandes dias de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, etc., o dia do julgamento, o dia do perdão, etc. Isso depende de nós. Ou seja, Deus está mais disponível e acessível, mas depende de nós querermos nos aproximar. Ele estava nos explicando como se dá e como é feita essa aproximação. Bikashtem misham et Hashem Elokecha. Nós falamos de lá onde você se encontra, de lá no buraco que você se encontra, ou naquela situação, na sarjeta espiritual que às vezes a gente está, de lá a gente deve procurar a Deus. O que significa de lá? Às vezes, como nós falamos, para encontrar o anel de brilhantes que é a divindade embutida, oculta dentro de nós, a faísca divina que existe na nossa alma, que tem sido reprimida durante muito tempo e que a gente não tem dado vazão a ela, nem permitido que ela se revele, se manifeste, etc., ela se perdeu no meio do lixo, no meio dos nossos pensamentos fúteis, das nossas falas, das nossas conversas à toa, ou pior do que isso, e das nossas ações negativas. Então se perdeu no lixo. Ou seja, ele nos diz para onde isso se perdeu, lá deve ser buscado e procurado. Isso significa que a gente tem que fazer uma autoanálise, a gente tem que fazer um balanço pessoal, um inventário pessoal. A gente tem que analisar nossos pensamentos, nossas falas, nossas ações, o que a gente tem feito, etc. E isso é que vai nos despertar a consciência, isso que vai nos despertar um chamado para aproximação, reaproximação com Hashem, com Deus. Quando nós assumirmos consciência e responsabilidade dos nossos atos, inclusive nossas falhas, e quando nós nos conscientizarmos da gravidade deles, e então isso vai nos impulsionar no sentido de querer retificar, de querer consertar, de recuperar o tempo perdido, etc., de compensar aquilo de negativo que foi feito, enfim, de mudar. Então isso significa essa busca, e essa busca lá onde a coisa foi perdida, de lá a gente deve buscar a Hashem. Mas esse processo então envolve essa introspecção, essa autoanálise, e isso, para ser genuíno, acaba despertando uma certa amargura na pessoa, e a pessoa deve sentir o quanto de pena e misericórdia ela deve ter da sua faísca divina, que está enclausurada, está banida, exilada. E se a pessoa não sente, como a gente estava falando, então mais ainda ele precisa de misericórdia extrema, e aqui ele deve recorrer a Deus, suplicando por essa misericórdia. E prossegue nos dizendo: Veim gam bezot lo yitorer bo midat rachmanut anal. Porém, ele nos disse, a situação aqui está tão grave que mesmo estando nesse estado, ele não consegue até. Ou seja, porque para pedir de Deus piedade e misericórdia, esse pedido tem que ser sincero. E para ser sincero, a pessoa precisa se tocar. Interessante que nos livros de Hassidut é trazido às vezes um conceito, sabe? Eu gostaria de, sabe? Uma coisa é
por exemplo, alguém tem vontade de fazer algo bom, ele tem uma vontade, mas talvez ele não tenha tanta força de vontade. Talvez essa vontade não é tão intensa a ponto de levar a cabo, de executar aquela boa ideia que ele tinha. Como várias coisas que a gente tem uma boa ideia, ou tem vontade, mas depois isso fica na saudade. Ou nós somos um pouco cômodos quando a gente se depara com os primeiros obstáculos ou dificuldades, a gente abandona o projeto. Não é? Ou a empolgação do momento da decisão passa e, enfim, aquilo acaba ficando só na saudade, na teoria. Há uma vontade, mas essa vontade... Ou, talvez de fato havia uma vontade, mas surgiram de fato obstáculos intransponíveis e aquilo ficou só na vontade, na teoria. Não é? Mas pelo menos aqui a pessoa ainda tem vontade de fazer o bem, tem vontade de melhorar, de se aprimorar. Quando o primeiro passo para que isso aconteça é ter vontade, queira isso, querer é poder, enfim, mas pelo menos queira isso. A pessoa precisa querer, porque senão mesmo que isso é acessível e é plausível, é possível, mas se a pessoa não quer, então não vai adiantar. Então o primeiro passo é ter vontade. Os livros de Hassidut trazem um conceito, porém às vezes a gente está um pouco distante, afastado de tudo isso, que não existe tanto essa vontade. Para outras coisas banais, mundanas, ou para uma série de bobagens, eu sinto atração, sinto desejo, tenho vontade, não é? E ninguém me segura. Mas para essas coisas um pouco abstratas demais, espirituais, sinceramente, eu não me sinto atraído, não tenho tanta vontade. Mas pelo menos se a pessoa tem algum grau de consciência, então os livros racídicos dizem que existe um conceito de ter vontade e de ter vontade. Eu pelo menos gostaria de ter vontade de me sentir atraído para essas coisas boas. Eu reconheço e admito que ainda não sinto a atração que deveria sentir pelas coisas positivas, a vontade de praticar o bem, de praticar voluntariado, de ajudar as pessoas e assim por diante. Mas eu gostaria, é uma pena que eu não sinto isso, que eu não tenho essa motivação. Mas pelo menos se eu tiver vontade de ter vontade, sabe? Pelo menos eu sei que isso é bom e eu tenho uma vontade, talvez eu não, se desse para comprar isso barato na prateleira do supermercado, da farmácia, talvez eu compraria, não é? Mas o que significa? Pelo menos se eu tiver a vontade de ter vontade, eu gostaria de ter a vontade para fazer as coisas boas, ter uma vontade maior ou mais forte. Então, pelo menos aqui é uma vontade de vontade, não é? Agora ele nos diz, quer dizer, meio que parafraseando isso, tomando isso como modelo, como ideia, aqui a gente está falando algo um pouco parecido, só que na dimensão, não em termos de vontade, mas em termos de misericórdia, de pena, piedade. Ou seja, a pessoa mesmo no processo de autoanálise, chegando à conclusão que não está tudo bem, e talvez muito pelo contrário, em termos espirituais, em termos positivos, de fazer o bem, praticar o bem para com Deus, para com a criatura, para o semelhante. Então, isso deveria despertar na pessoa uma misericórdia, que a pessoa deveria ter piedade, pena da sua espiritualidade, onde ela foi parar. A gente falou que se isso não acontece, então, o próprio fato disso não estar acontecendo, isso deve gerar mais piedade ainda. E por isso ele deve recorrer a Deus. Se eu não estou sentindo essa piedade, porque talvez não estou suficientemente consciente dessa situação, Deus, você que sabe da real situação, então tenha misericórdia. Então ele evoca a misericórdia divina, para que Deus tenha misericórdia dele que não está conseguindo ter essa piedade sobre a sua centelha divina. Agora, se mesmo isso, porém, para pedir, para evocar e para implorar essa clemência divina, esse pedido tem que ser sincero, a pessoa tem que suplicar de forma genuína, ele tem que estar incomodado. Puxa, o que está acontecendo comigo? Eu estou tão insensível que nem consigo despertar piedade, ou que significa, de certa forma, sentir a ausência da atuação, da presença efetiva dessa espiritualidade dentro de mim, dessa centelha divina
que existe dentro de mim, e eu não estou conseguindo sentir isso, isso deveria... Ele não está, de fato não está. Mas então, pelo menos ele tem que se sentir incomodado com esse fato, perturbado, a ponto de pedir a Deus de forma genuína que Deus traga da sua clemência para ele, que Deus derrame da sua misericórdia para ele. Mas se aqui a pessoa não consegue nem fazer esse pedido a Deus de forma genuína, quer dizer, parece que a pessoa está tão apática, tão insensível, parece tão anestesiada em relação às coisas espirituais, que ele não consegue se tocar nem a ponto de recorrer a Deus, suplicando de forma genuína que tenha misericórdia para ele e por ele. Ou seja, aqui nós estamos vendo que o Rav Shneur Zalman está nos trazendo, como procurando, caçando, por assim dizer, de todas as formas, uma conexão com o atributo de misericórdia. Ou seja, no processo de tchuvá, de reaproximação a Deus, nós precisamos de uma forma ou outra. O ideal seria que nós mesmos comecemos a sentir a necessidade dessa misericórdia e evoquemos, etc. Quando isso não acontece, pedir a Deus, mas até esse pedido tem que ser sincero. E se isso não acontece também, então o que fazemos? Mas, pelo visto, pelo que nós entendemos aqui, na sequência do estudo, é necessário, ou seja, nós não podemos prescindir, é necessário aqui se conectar a esse canal, o canal da misericórdia divina. Então, se mesmo querendo recorrer a Deus isso não funciona porque nós estamos tão insensíveis, nós estamos tão afastados que a gente nem está se tocando com isso, e por isso esse pedido não sai de nós de forma genuína. O que se faz então nessa situação? Então ele nos diz o conselho, a receita para essa situação grave, gravíssima, de Hinektiv. Ele diz que nós podemos derivar dos ensinamentos cabalísticos que se encontram no Zohar, na interpretação do final do versículo que estamos analisando no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos. O versículo que nós estamos tratando, Anile Dodi Vedodili, ou se referindo à noiva, ou à amada Knesset Israel, a comunidade de Israel, eu me dirijo ao meu amado, e o meu amado Vedodili, ele corresponde e também se volta a mim. O versículo prossegue e diz, Anile Dodi Vedodili, Haroe Bashoshanim. Haroe Bashoshanim, traduzindo ao pé da letra, significa que ele está pastoreando entre as rosas. Porque lá no contexto se fala como que a noiva está ansiosa para encontrar o seu amado, e ela está cercada pelas suas amigas, e elas lhe perguntam por onde ele anda. Então, diz, ele não está aqui agora, mas o nosso sentimento é muito forte e intenso, e é recíproco. Anile Dodi, Vedodili, eu estou apaixonada por ele, estou ligada a ele, e ele também, da mesma forma, está ligado a mim, corresponde a mim. Por onde ele se encontra, Aroe Bashoshanim, ele está pastoreando, não é? Cuidando do rebanho, e ele cuida com muito carinho, com muito cuidado e atenção, a ponto de pastorear, de levar o rebanho para se alimentar entre rosas, num lugar bonito, agradável, etc., entre rosas. Esse seria, vamos dizer, o sentido mais literal do versículo. Apesar que os comentaristas dizem que aqui, como nós vamos trazer também do Zohar, etc., Roe Bashoshanim, o que significa estar pastoreando entre rosas? Estar evocando, ou seja, o que isso significa em termos místicos? Estar evocando os atributos de misericórdia. E já vamos falar sobre isso. Então, mas de qualquer forma ele nos diz que esse final do versículo é uma solução para os casos mais complicados e difíceis em termos espirituais. O Piresh Bezoar, o Zohar comenta sobre isso de uma forma alegórica, de uma forma como uma metáfora. Ma Shoshana itapach migavan sumak legavan Ma Shoshana itapach migavan sumak legavan chivar alidei esha. Ele nos fala assim como uma rosa. Rosa é rosa, quase avermelhada, não é?
Porém, fala o Zohar, quando ela se aproxima do fogo, quando se aproxima uma da rosa, então a cor da rosa se transforma, a sua coloração se transforma, ela se transfigura de rosa vermelha, ela passa a ficar branca. Sim, diz o Zohar, nós temos hoje rosas e rosas brancas, mas o Zohar fala numa linguagem metafórica, numa linguagem alegórica, ele nos diz qual a alusão aqui. Por que o versículo fala de Shoshanim, de rosas? Porque assim, ele quer nos dar um exemplo, assim como as rosas, quando confrontadas, quando aproximadas de uma chama, de um fogo, elas mudam a sua tonalidade de rosa a vermelho, ela se torna branca, ela embranquece. Então, qual o exemplo, qual o significado, qual a metáfora por trás disso? O que o Zohar está querendo nos dizer? Está se referindo àquela pessoa, àquele indivíduo, que pode ser cada um de nós, inclusive, que mesmo depois de todo o esforço, de toda meditação, de todo refletir sobre a sua situação espiritual, sobre o seu afastamento, ele, porém, continua insensível e não consegue se tocar com isso, isso não lhe afeta, ele não consegue sequer evocar misericórdia, nem ele próprio dentro de si, pela sua faísca divina, nem sequer pedir a Deus de forma genuína, solicitar essa piedade, né? Ele disse, mesmo depois de todo esse esforço, ele continua ainda não sentindo nada no seu coração em termos de espiritualidade. Portanto, ele não está habilitado para pedir, evocar a misericórdia celestial, porque quando nós nos dirigimos a Deus, nós temos que ir com todo o coração, nós temos que suplicar e implorar, ou seja, o pedido tem que ser feito com sinceridade. E aqui, de forma realística, com sinceridade, ele nem está conseguindo fazer esse pedido, porque ele ainda nem está conseguindo sentir tanto a ausência, a carência, a necessidade da atuação dessa faísca divina, desse amor a Deus, etc. שהרי על כל פנים הבקשה לרחמי שמיים צריכה להיות באמת ובלב שלם. Que a pessoa não tenha essa espiritualidade, ele não tem, lamentavelmente, ele não tem porque ele não cultivou essa espiritualidade, ele não deu vazão à chama da sua faísca divina, mas pelo menos quando ele pede a Deus, implora, ele deveria implorar mesmo, para implorar a pessoa tem que estar sentindo de fato, então pelo menos o pedido tem que ser feito de forma autêntica, com sinceridade, e nem isso ele está conseguindo fazer. Porque ele se encontra num nível espiritual tão baixo, ele se encontra num nível tão baixo que ele nem é capaz de sentir, ele não está sentindo amargura, pelo fato de não ter essa sensibilidade, de não perceber o quanto de piedade e misericórdia ele necessita. Ou seja, de certa forma aqui, assim como nós falamos que às vezes o início da cura significa admitir a doença, não é? Aquele que está no estado de negação e não admite até o fato de estar enfermo, ele não vai procurar nem médico, nem remédio, nem tratamento, etc. Então, o primeiro passo aqui é admitir a enfermidade. Talvez aqui, a nível racional, falando nos termos espirituais, talvez até a pessoa reconheça e admita que errou, que falhou, que está longe, etc. O problema é que isso não chega, mesmo que está no racional, isso não chega até o seu coração. Isso não abala, não afeta, isso não mexe com seus sentimentos e com as suas emoções. E no final das contas, o que motiva e move as nossas ações, motivação, motivo para a ação, são os nossos sentimentos, são as nossas vontades, os nossos desejos que estão ligados às nossas emoções. E aqui a pessoa não está sentindo, não está conseguindo sentir.
Então ele nos diz, Alzem Mamshir Bekatuv, é sobre isso e para isso que prossegue o versículo e finaliza o versículo do Cântico dos Cânticos, eu para o meu amado para mim, Haroaba Shoshanim, ele está pastoreando entre as rosas. Por que ele menciona aqui as rosas? Para fazer alusão a essa explicação mística do Zohar, o Mefaresh Bezohar, que assim, lembre-se, sabe por que rosas? Assim como a rosa, quando próxima da chama, ela muda sua tonalidade e ela deixa de ser rosa avermelhada e ela passa a ficar branca, isso através do fogo. O que significa? Qual é o exemplo disso? O Kach Hinektiv, ele faz alusão agora, ele recorre a um versículo do profeta Isaías, diz o profeta Isaías, recorram ao perdão divino. E se vocês souberem recorrer, então Deus fala mesmo que os seus pecados estejam avermelhados, né? Quer dizer, como vermelhos de sangue, por assim dizer, mesmo que as suas vestimentas espirituais estejam manchadas e os seus pecados estejam completamente vermelhos, eu irei lavá-los, eu irei limpá-los, eu irei eliminá-los de forma tal que kasheleg albino, de maneira que eles embranqueçam como a neve. Como Deus dizendo numa linguagem figurativa, mesmo que vocês se apresentem para mim com as roupas manchadas de vermelho, né, completamente avermelhadas, etc., com manchas assim gritantes, porém isso simboliza os pecados, as transgressões, eu irei lavá-las, eu irei limpá-los, eu irei, através de um perdão divino, etc., eu irei embranquecer as vestimentas da sua alma para que elas fiquem branquinhas como neve. Ou seja, nós vemos aqui então dessa profecia, nós vemos essa alegoria, esse simbolismo, o Sheachet Nikra Adom, que o pecado é comparado com o vermelho está associado com a rosa, né? Como também todos os assuntos mundanos, terrestres, materialistas, todas as ações. Só um instante que nós tivemos um problema com o Instagram, só voltando a eles um instantinho. Sim, espero que recuperamos, que voltamos. Então, isso que ele nos diz através da imersão nos assuntos terrestres, físicos, materialistas. Isso também é sinal vermelho. Ou seja, isso está associado com o lado vermelho, isso precisa ser, ou seja, às vezes a gente fica tão impregnado de tudo isso que nós nos tornamos seres por demais materialistas, só a ambição, um mundo competitivo, a concorrência, que às vezes nem sempre é tão leal, ou até o lado corpóreo, só a busca desenfreada por prazeres físicos e paixões materiais, assim por diante. Então isso é o vermelho. Porque isso é derivado, isso são os pensamentos do Yetzer, da inclinação negativa do lado da alma animal da pessoa e as suas artimanhas. Porém, no processo de Tshuvah existe essa possibilidade, e quando Deus nos ajuda para que Taper Legavan Chivar, para que isso tudo mude de tonalidade, que todas essas manchas vermelhas que estão sujando aquela roupa branquinha, que tudo isso seja embranquecido como neve. Porém, como isso acontece? De acordo com o Zohar, quando a rosa, o rosé, quando o vermelho é aproximado do fogo. O que significa isso? Qual a metáfora por trás disso? Ele nos diz, quando nós conseguimos limpar, apagar o vermelho e transformá-lo, embranquecê-lo, que isso significa limpar as nossas vestimentas espirituais, as vestimentas da nossa alma, tirar o avermelhado, tirar as manchas
que isso é decorrente de todas as ações negativas contra a vontade de Hashem, tudo aquilo que não é bom. Como foi dito no versículo, mesmo que os pecados vossos sejam manchas tão consistentes, tão avermelhados, mas Deus fala que ainda assim é possível lavar a alma, é possível limpar isso e transformar em branco. E isso ocorre através do serviço espiritual relacionado com fogo. Nós sabemos que até no processo de cacherização de objetos, né? Às vezes um objeto que foi adquirido, que foi utilizado com comida não kasher, ou às vezes um objeto que se confundiu, era para ser de carne, se usou com leite, ou cacherização de objetos para utilização em Pesach, quando durante o ano são utilizados com algo que é hametz e assim por diante. No processo de cacherização, existe um tipo de esterilização chamado libun. Se esses objetos iam direto em contato com fogo, como um espeto, uma grelha, ou a prateleira bancada de um fogão, às vezes de um forno, enfim. Então, para isso ser cacherizado, tem que ter contato com o próprio fogo, com a brasa do fogo. Então, se usa um maçarico, ou se chambusca isso até chegar a uma temperatura tal que a gente fala que assim como aquilo que é impróprio foi absorvido através do calor do fogo, da mesma maneira, quando se submete aquela panela, ou aquele espeto, ou o que for, a uma temperatura similar, a um calor tão intenso, tão grande como o calor quando ela foi absorvida, dessa forma acaba expelindo aquilo que há de impróprio que foi absorvido dentro dela. Então, isso significa cacherização através de fogo. Da mesma maneira, isso é com objetos, com utensílios, até mais fácil do que consigo próprio, né? Do que conosco. Mas aqui nós não estamos dizendo Deus nos livre para ninguém se queimar, né? Vamos ver, isso é uma linguagem simbólica, o que isso significa? Ele nos fala, existe fogo de cima e fogo de baixo. O que significa? Se fala que no altar que havia no templo sagrado, no Beit HaMikdash, havia um fenômeno que quando as oferendas eram colocadas sobre o altar, primeiro havia uma mitzvah da nossa parte de acender, tinha que ter um fogo permanente no altar. E esse fogo tinha que ser permanente, tinha que estar aceso sempre, não só nas horas que as oferendas eram queimadas sobre o altar, mas em todos os momentos, inclusive até em todas as circunstâncias. Então isso era uma mitzvah da nossa parte, de manter essa chama acesa, a chama do altar. No Beit HaMikdash acontecia um fenômeno sobrenatural, miraculoso, que se diz que quando se traziam as oferendas, vinha uma chama celestial, por assim dizer, que absorvia essas oferendas. Isso era como um sinal, uma evidência de que as oferendas tiveram boa aceitação, foram de bom grado para Deus. O Zohar fala que, inclusive, essa chama celestial vinha, isso é trazido, o Zohar elabora isso, que ela vinha em forma de um leão, como assim, enfim, como que devorava essas oferendas. Mas aqui no nosso contexto ele diz o que significa a chama que vem de cima e a chama que vem de baixo, para purgar, para limpar as manchas, os pecados, as transgressões. Ele nos fala para transformar a tonalidade, tirar o vermelho, entre aspas, com tudo que ele representa e significa aqui, as manchas, o pecado, e embranquecer isso, a roupa, a alma. O fogo de cima não é todo mundo que tem o mérito de conseguir atrair esse fogo de cima. אך אש שלמטה הוא עניין סיגופים ותעניות, למעט חלבו ודמו שהם מסיטרא דקליפת נוגה. ואז יאיר השם פניו בחינת הארת פנים כנ"ל. Ele nos fala que o serviço aqui de fogo, o que significa? Esse fogo que vem de cima são às vezes de sabores que a pessoa enfrenta na vida, que Deus submete a nós na nossa vida. Às vezes há problemas de sabores, sofrimentos, etc. Nossa vida não está um mar de rosas. Né? E muitas vezes nós ficamos frustrados e chateados com isso. Porém, o Yehudi que tem fé e que acredita
e que tem confiança em Deus, e sabe que Deus é bom, e a essência do bem, e tudo que ele faz é para o bem, e que não existe algo simplesmente negativo que vem de cima à toa, e nem até o conceito de punição no judaísmo não é uma punição de castigo, na verdade é uma purgação, é uma maneira de limpar e lavar a alma das suas manchas, etc., podendo habilitá-la de adentrar no Gan Eden, no paraíso, e usufruir daquilo que é o bom, melhor, etc. Por isso, inclusive, se diz que esse é o conceito de fogo que vem de cima. O fogo queima, dói, machuca, não é? Então ele nos fala que o fogo que vem de cima seriam, às vezes, sofrimentos que a pessoa é submetida de cima. Ou seja, isso, o fogo que às vezes que queima o nosso ego, são as dores, são os sofrimentos, são as angústias, etc., que nós passamos. Mas nisso há a distinção entre o fogo que vem de cima e o fogo que vem de baixo. E vamos deixar bem claro e salientar, para que ninguém interprete mal, no judaísmo, o judaísmo não é masoquista e nem deve ser, e é proibido a pessoa se autoflagelar, ou a pessoa buscar propositalmente situações de sofrimento, e etc. Porém, existem coisas que a gente não está buscando e procurando, e elas vêm de cima, que às vezes a gente tem que saber aceitá-las, tem que saber lidar com elas. Não só sem se rebelar contra a divina providência, etc., mas mais do que isso, às vezes, inclusive, como orientam os nossos sábios, saber aceitá-las e até com amor, saber que tudo é para o bem. Então ele nos fala, Yesh Surim Abayim Milmala, existem sofrimentos que vêm de cima, não sabemos o que, porquê, mas eles vêm, Deus mandou essa situação, mas eles vêm, de acordo com os nossos livros, Lezakechet Adam, para purificar e refinar a pessoa. Assim como o metal nobre, né, mas que ele tem resíduos, o ouro, a prata, etc., eles são colocados numa fornalha para retirar todos os resíduos, para ficar aquilo, o metal nobre na sua essência, na sua perfeição, na sua plenitude. Então, às vezes, também, todas essas coisas que nós ficamos impregnados, as coisas negativas, às vezes elas só são expelidas, só são retiradas de nós sob temperatura alta, sob um fogo intenso. E esse fogo são sofrimentos, e sofrimentos, tem aqueles sofrimentos que vêm de cima. Isso, na verdade, por incrível que pareça, mas conforme explicado na terceira parte do Tânia, que versa sobre a Tchuvá, isso tem o seu lado positivo, como diz o versículo do mais sábio de todos os homens, do rei Salomão, em Provérbios, que et asher yehav Hashem yochiach, aquele que Deus ama, ele repreende. Se você vê o filho do teu vizinho fazendo uma bobagem, uma artimanha, talvez você nem interfira, desde que ele não está quebrando a tua vidraça. Enfim. Mas se você vê o teu filho fazendo alguma coisa errada, aquele que você ama, você repreende. Você não vai ficar impassivo, você não vai ficar sem fazer nada, você vai procurar endireitá-lo, nem que você tenha que dar uma bronca, nem que você tenha que repreendê-lo, você vai fazer isso, por quê? Porque você o ama. Ele não vai gostar da repreensão, ele não vai gostar da bronca, etc., mas você não vai se abster, você vai fazer isso, mesmo sabendo que ele não gosta, porque isso é para o seu bem, porque isso é para endireitá-lo, porque com isso você está fazendo um favor para ele para o resto da vida, para colocá-lo no caminho certo e assim por diante. Da mesma maneira, nos diz o rei Salomão, aquele que Deus ama, ele repreende. Isso, de certa forma, tem a ver até com aquela questão, por que o justo sofre e por que às vezes pessoas ruins, ímpios, prosperam. Né? Aquele que Deus ama, ele repreende, porque ele quer endireitá-lo, ele quer colocá-lo no caminho ideal, e justamente pelo seu amor, a repreensão é decorrente do seu amor. Então ele diz, não é todo mundo que merece isso, esses sofrimentos que vêm de cima. Por incrível que pareça, ele nos fala que isso depende até de merecimento. Por quê? Porque aquele que Deus ama, se essa pessoa conseguiu se envolver com Deus de tal forma que ele é merecedor da manifestação, da revelação do amor divino de maneira intensa, então ele vai merecer que Deus o repreenda. Que Hashem mande sofrimentos para ele, para purgá-lo, para limpá-lo, para excluir dele as coisas negativas que aderiram ao seu ser, para desintoxicar a sua alma, etc., não é?
Mas ele diz que não é todo mundo que tem esse merecimento, que Deus o repreenda, que Deus lhe mande esses sofrimentos. Que isso seria o fogo que vem de cima, aqui na analogia, nessa metáfora. Por isso ele nos fala qual seria, nesse caso, a outra solução, o fogo de baixo. O que é o fogo que vem de baixo, que a própria pessoa acende? A pessoa se autopurificar. Se autopurificar, como ela faz essa purificação? Na época do Rav Shneur Zalman, há 250 anos atrás, ele nos menciona isso, que muito acontecia através de Taniot Vesigufim, através de a pessoa fazia jejuns, além dos jejuns prescritos na Alahá, Yom Kippur, de Shabbat, tinha pessoas que jejuavam até toda semana, segunda e quinta, etc., em dias, enfim, ou a pessoa fazia, praticava, se abstinha de uma série de coisas no campo físico, material, etc. E qual a ideia aqui? Que isso é uma maneira também de queimar. Isso é uma maneira também de diminuir o ego, o ímpeto dos seus desejos, das suas paixões. Ou seja, se a pessoa estava jejuando, com isso ele estava diminuindo a sua gordura e do seu sangue, por assim dizer, que eles são derivados, eles são ligados ou consequência do campo das clipot, de talvez a pessoa estar muito envolvida com o plano físico e corpóreo, apenas com as paixões físicas, com os desejos corpóreos, né? Se satisfazer, comer, beber e mais, e talvez em exagero, e etc. Então, para compensar isso, essa era a maneira de queimar, de expelir, de submeter essa temperatura quente, e ele se abstinha dessas formas. Importante a gente salientar, o nosso Rebbe, na nossa geração contemporânea, ele já diz que é óbvio que houve uma queda em todas as gerações, uma queda a nível não só espiritual, mas também até a nível físico. E as nossas gerações, nossa época, nossas gerações contemporâneas, são muito mais fragilizadas do que gerações anteriores. Por isso ele diz, hoje em dia, o caminho espiritual não envolve, a espiritualidade não envolve mais jejuns e abstinências e mortificações e etc. Porque simplesmente nós não estamos condicionados para isso, não estamos moldados para isso, não aguentamos e não suportamos isso. Ou seja, isso afeta, não só que afeta a nossa saúde, afeta o nosso humor, afeta o nosso espírito, nossa disposição e acaba sendo contraprodutivo. Assim afirma o nosso Rebbe. Então ele diz que já, não só o nosso Rebbe, mas também já nas últimas gerações, se contestava essas práticas, por mais que elas constam nos nossos livros de séculos atrás, mas se diz que hoje em dia, não só que isso não é necessário, não é recomendável e de certa forma até nem é permitido. Por quê? Porque isso abala a estrutura da pessoa, e não só a estrutura física, mas até emocional, prejudica o funcionamento e a pessoa acaba estudando Torá menos do que poderia, porque a pessoa está incomodada, é como alguém que acorda com dor de dente e não consegue fazer nada naquele dia. Assim também, para nós, um dia de jejum, nós sabemos como a gente se sente lá pelo meio-dia, ou antes disso, às 2 da tarde, enfim, e aquilo, a energia positiva que ele poderia investir em coisas positivas, ele acaba não fazendo. Mas, como o Rebbe nos explica também, então de que maneira a gente aplica o fogo que vem de baixo, ele diz, você não precisa jejuar. Simplesmente, sabe o que? Coma saudável. Aquelas comidas só gostosas, saborosas, que em geral não são tão saudáveis, que você come só por gula, se abstenha disso. Em vez disso, coma lá uma boa salada com uma sopa de legumes, ou que for. Maneira de dizer, mas ou seja, se fala que aqui não é necessário a pessoa ter o jejum de um dia todo, no processo de tchuvá, no processo de limpeza espiritual, de purgação, simplesmente, às vezes até algo que você tem muita vontade de contar, de falar. E se trata não de algo proibitivo, nem de mentira, nem de maledicência, nem de falar mal do outro, nem nada, mas você se segura. Talvez até no fim você fala, mas sabe o quê? Conte isso daqui 10 minutos, daqui 15 minutos. Ou às vezes, como ele nos traz no Tânia, que alguns sábios e mestres nossos retardavam o horário da sua refeição. Eles atrasavam um pouco a refeição. Sabe, coma, já está pronto, coma daqui 15 minutos. Né? Que é uma maneira de domesticar as nossas paixões, os nossos desejos. Né? De diminuir e frear o ímpeto das vontades físicas, corpóreas,
ambições materiais e etc. Então, o Rebbe nos diz, ou às vezes o próprio conceito, né, que nós falamos de falar, o que falar, quando falar. Então, para nós, isso é o tipo, por assim dizer, de jejum e mortificação. Não é? Porque tem pessoas que eu estou morrendo de vontade de falar isso, ou de contar isso, ou de fazer isso. E a pessoa diminui essa vontade e faz ela esperar, etc. Então se fala que isso também é uma maneira de queimar todo esse lado negativo. Né? Então isso que nós falamos, Aroaba, em resumo, o final do versículo, Aroaba Shoshanim, que ele evoca os Shoshanim, por que ele menciona essas rosas no final do versículo, como para nos dizer aquilo que está associado com a explicação e interpretação do Zohar, que a rosa, ela muda a sua tonalidade quando próxima do fogo, então ela perde o seu vermelho, o seu rosar, e fica branca. Então aqui, se a pessoa está tão insensível que não está conseguindo perceber, sentir, interiorizar a misericórdia que ele necessita pela situação espiritual que ele se encontra, ou da sua faísca divina, então que ele recorra ao fogo. Se não vem o fogo de cima, que ele traga o fogo de baixo. Como é esse fogo de baixo? Que ele procure queimar um pouco o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, rejeitando-a, freando-a, brecando-a, não saciando ela instantaneamente para cada e qualquer coisa, mesmo se tratando das coisas permitidas. Então isso significa atuar com fogo, e através disso nós vamos fazer com que o vermelho das manchas se transfigure, mude e passe, e acabe embranquecendo como a neve, que simboliza a pureza, etc., que veio da limpeza, da lavagem da nossa alma. E nós vamos ver em seguida, no próximo capítulo, nós vamos ver que mesmo em função de toda essa proximidade de Deus, o rei no campo no mês de Elul, ou mesmo através da nossa iniciativa de fato, do nosso esforço em termos espirituais, de se conscientizar, de despertar misericórdia, de se aproximar na prática, de refletir, de inovar, de mudar para melhor. Ele vai nos dizer em seguida que tudo isso é muito bom e bonito, só tem um problema, que isso tudo é um pouco teórico demais e um pouco abstrato demais. É algo espiritual. Só que o que fazer, que nós aqui somos almas incorporadas, não somos espíritos vagantes, somos almas incorporadas num corpo físico, num mundo material, nós estamos num habitat cercado de coisas palpáveis, tangíveis, etc. Então esse mundo que até na linguagem cabalística é chamado de Olam Asiyah Gashmit, o mundo da ação em termos físicos, materiais, nesse mundo, para que as coisas tenham sustentabilidade, para que elas tenham durabilidade, para que elas tenham consistência, é necessário que elas também sejam aplicadas no plano físico e material, e até corpóreo, enfim, porque se isso ficar só no plano abstrato, se ficar só no plano espiritual, isso pode acabar se perdendo. Então, ele vai nos dizer em seguida, vai nos explicar que todo esse despertar no coração, etc., é necessário também criar e fazer recipientes para que eles atraiam e para que eles comportem e segurem essa inspiração, essa motivação, essa espiritualidade, para que isso se mantenha e se permaneça, para que isso não seja só algo passageiro, algo que evapora, uma inspiração que passou, mas sim que seja algo permanente. E ele vai nos dar em seguida quais são as receitas para criar esses recipientes, essas vestimentas, como revestir no aspecto material do nosso mundo, na nossa realidade, esses sentimentos nobres, de maneira que eles permaneçam e nos acompanhem o ano todo, a vida toda. Hoje nós vamos parar por aqui. Queria desejar para vocês um Shabbat Shalom. Shabbat é Yom Menucha U'Kedushá, é um dia de repouso e santidade, que nesse dia a gente possa ter, mais do que sempre, Menuchat HaNefesh, Menuchat HaGuf, um descanso, seja uma tranquilidade mental, emocional,
etc. Ou seja, um descanso físico, mas também uma tranquilidade de espírito, e com isso a gente possa ter uma elevação, sentir a Kedushá, a santidade, e se Deus quiser, no domingo nós continuamos. Um Shabbat Shalom a todos.